Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é 27 de setembro de 2020 e estamos aqui chegando ao fim deste trimestre, onde passamos 12 aulas, hoje é a 13ª, falando dos profetas menores. Estamos com essa revista do quarto trimestre do ano 2012, que fala de muitas advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre o tema Malaquias, a sacralidade da família. Texto áureo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Verdade prática. É da vontade expressa de Deus que levemos a sério o nosso relacionamento com Ele, com a família e com a sociedade. Leitura bíblica em classe está em Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, dos versículos 10 ao 16. 1 e 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Malaquias capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Os objetivos desta maravilhosa lição são explicar o contexto social, a estrutura e a mensagem do livro de Malaquias, reconhecer quais são as implicações de um péssimo relacionamento familiar e conscientizar-se que a vontade de Deus vivermos um bom relacionamento na família e na sociedade. Então, nós temos lições preciosíssimas para nossas vidas. Aqui no texto áureo, portanto, deixará varão, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Esse deixar, ele fala de um deixar, muitas vezes, de um deixar financeiro, né? Alguém que deixa sua casa, a casa dos seus pais, e agora vai formar um novo lar. É um deixar financeiro, é um deixar emocional. Não tem esse negócio de quando você se casar, vai querer ir para
buscar a presença da mamãe para estar choramingando, reclamando da vida, não. O cordão umbilical precisa ser cortado. É um deixar a vida de solteiro, né? Na casa do pai e da mãe, esse jovem, esse rapaz, essa moça, antes de se casar, ei rapaz, você que quer noivar ou que já está noivo, que vai em breve casar, há um deixar a vida de solteiro. Então, agora serão novas amizades. Casado tem amizade com gente casada. Quando for passear, não dá mais para o rapaz agora casado, recém-casado, tá indo passear sozinho. A moça, que agora é uma senhora casada, indo passear sozinha. A vida de solteiro não existe mais, acabou. Deixar e uniciar. Essa palavra unir-se, tanto no hebraico como no grego, fala de colar, de encimentar. Se eu colar uma folha dessa revista na outra e depois que secar quiser separar, será complicado, porque é impossível separar sem deixar rupturas. Isso fala do casamento, do matrimônio, diante do altar, das testemunhas, diante de Deus. Quando se faz os votos, as promessas, então está se unindo e apegando-se, tornando-se um. Ambos serão uma só carne. E aqui fala do próprio ato da sexualidade sem contaminação, sem impureza, sem pecado. É a união que verdadeiramente agrada a Deus. É uma palavra maravilhosa. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. A vontade de Deus, ela é da vontade de Deus expressa que levemos a sério os nossos relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com a sociedade, com a igreja, enfim. Nós sabemos que se por um descuido tem um vaso ali de destaque, alguém vem, bate o braço, derruba, um brinquedo que cai, um copo que quebra. Às vezes a gente passa por um lugar onde tem um prego e de repente rasga o vestido, rasga a blusa, né? O vestido no caso das mulheres, rasga a calça. E nós percebemos que alguns relacionamentos, quando são danificados, acabam gerando muito prejuízo às vezes na igreja, na família, no emprego, na sociedade, de uma forma terrível. E depois que esses laços pessoais, eles são rasgados, acabam gerando tantas feridas na alma, de tal maneira que alguns jovens, quando se separam de um namoro, de um noivado, não acreditam mais no amor. Alguns casais não acreditam mais na fidelidade, na lealdade. E nós sabemos que para que esses relacionamentos sejam restaurados, não são tão fáceis. Mas o nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que opera maravilhas. Então, o profeta Malaquias, ele vem trazer uma palavra de sacralidade, não somente diante de Deus, mas também principalmente diante da família. Durante o exílio babilônico, aqueles recém-chegados, ali nós sabemos que o profeta Malaquias é um profeta pós-cativeiro babilônico, eles estiveram diante de tanta idolatria. Na Babilônia, o pessoal se casava, se prostituía, e era algo muito comum, porque é assim que o mundo age. Como se o pecado fosse comum, como se o pecado não fosse danoso, como se o pecado não trouxesse consequências. E agora o povo de Israel, o templo já estava construído, eles já estavam voltando a adorar a Deus, mas estavam querendo viver podemos dizer, entre Cristo e Belial, servindo a Deus e servindo ao mundo. E isso jamais Deus aceitará. Aqui no primeiro ponto, o livro de Malaquias. Contexto histórico, a vida pessoal de Malaquias, a estrutura e mensagem. Segundo ponto, o julgo desigual. A gente vai falar sobre a paternidade de Deus, a deslealdade
o casamento misto. Terceiro ponto, Deus odeia o divórcio. Então, aqui no contexto histórico, não é mencionado o nome do seu pai, nem o local do seu nascimento, assim como Abacuque, também Obadias. Não é evidências internas para identificar o contexto político, histórico do livro do profeta Malaquias. Mas nós entendemos, como eu já falei, que foi um período pós-cativeiro. Ele, assim como os profetas Zacarias e Ageu profetizaram depois do cativeiro. Acredita-se que o templo já estava construído, porque os sacerdotes já estavam executando as suas funções sacerdotais. Aqui, o governo de Judá, Jerusalém era governada por Perur, palavra de origem acádica, traduzida por príncipe ou governador. O termo indica um governador persa, que nesse caso aqui é aplicado a Neemias. O seu equivalente na língua persa é Tirshata, que também significa governador. A profecia mostra o templo de Jerusalém já reconstruído e a prática dos sacrifícios como sendo tomadas. Porém, havia uma grande indiferença religiosa. As principais denúncias de Malaquias é contra a lassidão e o afrouxamento moral dos levitas. Olha o que diz a palavra de Deus, aqui no capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está a honra que a minha devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que a minha devido? Diz o Senhor, Jeová dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e ainda dizeis, em que desprezamos o teu nome. Havia uma grande indiferença. Aqueles homens estavam cultuando a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Eles estavam envolvidos com divórcios, estavam abandonando as suas esposas, a mulher da sua juventude, da sua mocidade. O povo estava descuidado em entregar o seu dízimo. Hoje não é diferente, é tanta gente revoltada com dízimo e não entende que dízimo é gratidão. É eu ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida espiritual, como Deus tem cuidado de nós, meus amados irmãos. A vida pessoal do profeta Malaquias. A palavra hebraica, Malaki, que significa meu mensageiro. A Septuaginta foi traduzida por ângelos, que é o mesmo significado de anjo. O termo é ambíguo, pode referir-se a um nome próprio ou a um título, que é o título de mensageiro. Entendemos que Malaquias é o nome do profeta. Inclusive um dos profetas menores, meu mensageiro. Olha que coisa linda. Nós sabemos que o nome meu, o pronome meu, é uma propriedade, é como se Deus dissesse, é propriedade particular minha, é meu, sou eu que uso, sou eu que conduzo, sou eu quem envio. Deixa eu profetizar na tua vida por intermédio desta aula. Deus vai tornar alguns jovens seus mensageiros. E Deus vai te entregar tanta revelação gloriosa e poderosa que vai transformar aqueles que estão ao teu redor. Te prepara para seres o mensageiro, aquele que leva, aquele que carrega, aquele que conduz a mensagem poderosa do Altíssimo. Aleluia! Você recebe essa palavra, moça? Você recebe esta palavra, rapaz? A estrutura da mensagem começa com a palavra massá, que é peso, sentença pesada, oráculo, pronunciamento, profecia. O discurso do sermão contínuo com perguntas retóricas. A gente vai ver aqui
que parece até que o profeta está, Deus usando o profeta de uma forma filosófica, com tantas perguntas, né? Onde Deus pergunta, onde os sacerdotes perguntam, onde o povo pergunta. É um livro glorioso. É um livro maravilhoso. Olha aqui alguma dessas perguntas. Eu vos amei, diz o Senhor Jeová, mas vós dizeis, em que nos amaste? Meus amados irmãos, aquele povo estava questionando o amor de Deus. E Deus já tinha feito tanta coisa gloriosa por eles. Quer um exemplo? Já tinha os livrado do cativeiro egípcio. Agora já os tinha livrado do cativeiro babilônico. O Senhor já tinha providenciado todo o material necessário para o templo. O Senhor cuidava da vida deles de uma maneira gloriosa, maravilhosa. E eles estavam perguntando aonde está o amor de Deus. Parece muitas vezes eu e você, diante das nossas lutas, dos nossos problemas, da nossa tribulação. Alguém quer emprego, alguém quer um namorado, alguém quer uma namorada, alguém quer casar, alguém quer comprar móveis, alguém quer comprar aliança. Meu Deus, nada dá certo. Cadê o amor de Deus por nós? Misericórdia. Outra pergunta que eu já falei. O Senhor perguntando aos sacerdotes, em que desprezais o nome e ainda dizeis, em que desprezamos o teu nome? São muitas perguntas. Perguntas que muitas vezes Deus nos faz. Não é porque Ele não saiba da resposta, mas é para que nós possamos entender como nós estamos diante dEle. Meus amados irmãos, essa palavra fala diretamente a quem é líder. Fala diretamente a quem está sentado nos bancos. Fala do tipo de culto em que nós estamos oferecendo. O culto é uma prova de que Deus aceita-nos mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O nosso culto precisa ser um reflexo do amor que temos recebido da parte de Deus. O nosso culto precisa ser o reconhecimento da grandeza, da glória e do poder daquele que reina sobre o universo. O livro de Malaquias fala do tipo de culto que nós estamos entregando ao Senhor. O livro de Malaquias fala do tipo de oferta que nós estamos entregando ao Senhor. O livro de Malaquias fala do tipo de gratidão ou ingratidão que nós temos diante da presença de Deus. Meus irmãos, vamos refletir no livro de Malaquias. Aqui no segundo ponto, a paternidade de Deus. A ideia de que Deus é pai de todos os seres humanos é biblicamente válida. Agora, nós entendemos que o Senhor nos tornou filhos por adoção. Jesus Cristo é filho por geração, porque ele foi gerado do Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos adotivos, como diz em João no capítulo 1, versículo 12. Olha que texto glorioso. Aos quais não, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Essa lição de hoje veio para nos dizer, você tem um Pai celestial que cuida de você. A gente vai ver ainda aqui nesse ponto sobre a deslealdade. O termo desleal aparece 5 vezes nesta sessão. Trata-se do termo hebraico bagad, que significa agir traiçoeiramente, agir com infidelidade. Não profanar o concerto dos pais, estabelecido no Sinai, que proíbe a união matrimonial com cônjuges estrangeiros. Aqueles homens que haviam sido chamados, consagrados
para estar diante do altar. Olha como é que diz aqui no capítulo 2. Capítulo 2, versículo... é o 11. Que a gente já entra no capítulo 3. Judá foi desleal, pois se cometeu abominação em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor Jeová, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Por que Judá ele profanou a santidade de Deus? Essa reflexão desse texto, ela é muito gloriosa, ela é muito profunda, porque em Judá estava a semente que iria trazer ao mundo o Messias, o Salvador, o Redentor, o Cristo, aquele que iria se encarnar. Mas agora Judá estava profanando, se relacionando com outras mulheres. Isso é uma verdadeira abominação, como diz aqui o terceiro tópico do casamento misto. O termo abominação é toevã, que diz respeito a alguma coisa ou prática repulsiva, detestável e ofensiva. Aplica-se também a palavra à idolatria, ao sacrifício de crianças, ao homossexualismo. Trata-se de um termo muito forte. O profeta coloca todos esses pecados no mesmo patamar. Isto é uma abominação. Isto é uma profanação. Profano é aquele que trata o sagrado como se fosse comum. A santidade do Senhor que Judá profanou. Nós precisamos tomar cuidado para não querer transformar o santo no profano, naquilo que contamina o coração do homem. É tanta inversão de valores, é tanta gente querendo conduzir para o culto coisas que não agradam a Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e continue abrindo os nossos olhos espirituais. Minha filha, você não pode namorar com quem não é cristão. Meu irmãozinho, você não pode namorar com quem não é crente. Porque não há comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, que consenso há entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqui no terceiro ponto, a gente vai ver que Deus odeia o divórcio, o relacionamento conjugal. Capítulo 2, versículos 11 ao 13. Malaquias é o único livro da Bíblia que descreve o efeito devastador do divórcio na família, na igreja, na sociedade. Eu já tive a lamentável experiência dos meus pais se separarem. Aconteceu isso quando eu tinha 1 ano e pouco de idade, quase 2 anos. Aconteceu quando eu estava um pouquinho maior. E depois aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade. Você sabe o que é ter um pai separado? Você sabe o que é agora ter que ajudar a sua mãe a colocar o pão na mesa, ter que trabalhar, ter que ajudar a pagar a conta da água, ajudar a pagar a conta da luz, ajudar a colocar o alimento na mesa, ajudar a sustentar os irmãos mais novos. Você sabe o que é carregar no peito a dor, a angústia de alguém perguntar: cadê teu pai? E você tem que dizer: o meu pai se separou, o meu pai foi embora, o meu pai nos abandonou. Sabe o que aconteceu comigo? Que eu não aconselho a você. Eu comecei a beber, eu comecei a cheirar loló, eu comecei a me prostituir, eu comecei a usar drogas. São tantas as consequências de um pai que abandona um lar, de uma mãe que abandona um lar. Isso traz muitos sofrimentos para os filhos mais novos, crianças, adolescentes, tantos lares destruídos, sacerdotes que abandonam o seu lar. A gente continua vendo isso hoje.
Isso é terrível. Mas ainda existem rapazes e moças que, independente de estarem passando por essas experiências, eles continuam adorando a Deus diante do altar glorioso de Jesus de Nazaré. O Senhor jamais vai apoiar, aprovar o abandono do lar, o abandono da família. O marido deve amar a sua esposa. A esposa deve se submeter ao seu marido. Ei, rapaz, moça. Jovem não é para casar somente por causa de prazer sexual. Jovem não é para casar somente porque quer abandonar o lar. Não, eu vou me casar porque eu não suporto meu pai, eu não suporto minha mãe, eu quero me casar. Não, este não é o verdadeiro objetivo e meta do casamento. Rapazes, a nossa obrigação é maior do que a das mulheres, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quer ser um bom marido? Olha para Cristo. Mulher, jovem, você quer futuramente ser uma excelente esposa? A Bíblia diz que o segredo é ser submissa, é ter uma submissão, uma missão um pouco inferior, mas na qualidade de auxiliar, de ajudar, de cooperar na grande missão do marido, para que este lar, para que esta família, para que este ministério possa prosperar com uma gloriosa e poderosa vontade de Deus. Ei! Deus quer que você se case. Deus quer que vocês se casem. E Deus quer os fazer prosperar em todas as áreas. Matrimonial, profissional, ministerial. Mas é preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai abençoar o teu lar. Eu creio que Deus vai abençoar a tua família. Eu creio que Deus vai abençoar o teu ministério em nome de Jesus. Casamento é para a vida toda. Até que a morte os separe. Casamento não é brincadeira. Como é que pode crente se casa e se separa, meus irmãos? Existem algumas incompatibilidades que eu falo aqui, está falando de casamento, incompatibilidade econômica, quando um é mais rico do que o outro, incompatibilidade intelectual, quando alguém quer estudar, faz faculdade, doutorado, e o outro não quer saber de nada. Me faz até lembrar da música do... até esqueci, que é o Eduardo e Mônica. Misericórdia, né? Mas aquela música é uma história muito interessante. A incompatibilidade espiritual, um é cheio de Deus, o outro é cru, desviado, só vai para a igreja os empurrão, misericórdia. Então existem tantas incompatibilidades. Então, se não houver um equilíbrio, o casamento não pode dar certo. Ei, rapaz e moça, pede a Deus graça, peça a Deus sabedoria. Deus vai colocar alguém no teu caminho para você se casar e ter um casamento lindo para a glória de Deus. Compromisso, aqui no segundo tópico, como eu já tenho falado, é até que a morte os separe. Quem são as testemunhas? Deus. Quem são as testemunhas? A família. Quem são as testemunhas? A igreja, a sociedade. Parece que muitos marmanjos aí têm trocado... Rapaz, tem que falar a verdade. Tem pastor aí que já trocou de mulher 2, 3 vezes. Está errado, meu irmão. Que modelo é você? Não deu certo, vamos trocar. Troca a velha de 60 por 2 de 30. Troca a irmã de 40 por 2 de 20. A de 30 por 2 de 15. Misericórdia! Está errado. Deus usou o profeta Malaquias, meu mensageiro, e hoje continua dizendo, por intermédio dos seus servos, está errado. É preciso tolerar, é preciso amar, é preciso aceitar, é preciso regar a árvore do casamento, é preciso se perdoar. Conclusão, a sacralidade do relacionamento familiar deve ser levada em consideração por todos os cristãos. Todos devem levar a sério, pois o casamento é de origem divina, indissolúvel, devendo, portanto, ser honrado e venerado. Meu filho, se não for para você casar e tá com a mulherzinha até o último dia da sua vida, não case. Morra solteiro.
Minha irmãzinha, se não for para você casar e ir até o fim, fica solteira, continua encalhada. Mas se o teu objetivo é tornar o outro feliz, é ser uma bênção na vida do outro, Deus vai abençoar a tua vida. Espere só mais um pouco de tempo, porque o que há de vir virá. Então, se você gostou dessa aula, compartilhe, curta. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, o AD Montese TV, se inscreva. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus. Até o próximo trimestre, se assim for a vontade de Deus. Amém.